Olá, seja bem-vindo de volta ao curso do PROAD 4. Neste módulo, vamos entrar em detalhes sobre os documentos no PROAD, passando pelas permissões de documentos, tipos de documentos, autoria, subdocumentos em lotes, conversão para PDF-A e assinatura de documentos. É um assunto rápido, porém necessário para subsidiar todo o próximo módulo, onde entraremos de fato na abertura e tramitação e arquivamento de um PROAD. Qualquer dúvida, você já sabe, pode utilizar o fórum para fazer sua pergunta. Então, vamos lá. Para trabalharmos com documento no PROAD, é necessário classificar cada documento de acordo com o tipo de acesso, o tipo do documento e o autor. Nós temos 5 tipos de acesso de documentos disponíveis. O tipo de acesso público na web habilita o documento a ser visualizado por todos os usuários internos, servidores e magistrados, assim como os participantes externos, através do portal PROAD. O tipo de acesso livre, que é o que vem por padrão na abertura dos PROADs, habilita o documento a ser visualizado por todos os usuários internos, servidores e magistrados. O tipo de acesso restrito é visualizado apenas pelo responsável pelo processo e participantes que fazem parte do processo. O tipo de acesso em processo decisório é utilizado quando o responsável pelo processo não possui a competência para definir o tipo de acesso. Então, enquanto o documento estiver nesta situação, ele assume as mesmas características de um documento com acesso restrito. Assim, apenas o autor e os participantes poderão visualizá-lo. Mais à frente, após a definição exata do tipo do documento em questão, ele poderá ser devidamente classificado. Só mais um detalhe é que os PROADs classificados como em processo decisório não podem ser arquivados até que seja definido o correto enquadramento do tipo de acesso dele. O quinto tipo de acesso é o sigilo médico. Neste tipo, apenas os médicos do quadro podem visualizar o documento. Por isso, você não vai encontrar essa classificação em todos os assuntos. Apenas alguns assuntos da área médica terão esta configuração, permitindo enviar o documento com sigilo médico. É possível definir o tipo de acesso individualmente ou em lote. Para realizar em lote, aqui em cima você tem as opções disponíveis, tais como acesso restrito, acesso livre em processo decisório. Basta clicar e confirmar que todos os documentos ganharão o acesso livre. Vamos clicar aqui em definir acesso para visualizar. Então, todos eles estão com acesso livre. A outra forma é realizar a concessão dos acessos individualmente em cada documento. Então, para fins didáticos, vamos só colocar cada um com um tipo de documento para a gente verificar o ícone que vai aparecer lá na telinha. Veja que cada um tem um ícone diferente de acordo com o tipo de acesso. Aqui o público na web, o livre, restrito e em processo decisório. Uma outra informação importante sobre os documentos que estamos enviando no PROAD é o tipo de documento. Precisamos sempre informar se o documento é um ato, uma certidão, certificado, despacho, lei ou mesmo um simples documento, quando estamos enviando documentos para compor a lista de documentos de um processo. Então, quando for incluir o seu documento, percorra a lista e indique o tipo correto de documento. Por fim, precisamos indicar também a autoria de um documento que estamos incluindo no processo. Nós vamos dar um exemplo de como enviar um documento e indicar a autoria. Selecionar o memorando 2. Indicar o autor. Fazer as seleções. Indicar o tipo de documento e o tipo de acesso. Só uma observação, mesmo que o autor do documento seja diferente de quem está assinando, não há prejuízo em você indicar o autor como o próprio assinante. Então, para convencionarmos e não ter nenhuma dúvida, você pode indicar como autor você mesmo que está assinando o documento. Não vai ter nenhum prejuízo de informação para o sistema. Finalizamos clicando em salvar e incluir. Aqui. E o documento foi incluído e assinado aqui.